Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num debate super atual e necessário. O que é justiça social de verdade? Para nos guiar, vamos usar as ideias de uma das filósofas mais importantes do nosso tempo, Nancy Fraser. Se você já se perguntou por que algumas lutas parecem focar só no cultural e outras só no econômico, e se não daria para juntar tudo, fica aqui que essa conversa é para você. Imagine a justiça social como um prédio de 2 andares. Por muito tempo, as pessoas discutiram se o problema estava no primeiro andar, o da economia, ou no segundo, o da cultura. Nancy Fraser chega e diz: "Ei, o problema está nos 2. E pior, um andar afeta o outro. No primeiro andar, o da redistribuição, a gente encontra as injustiças econômicas: pobreza, exploração, salários baixos, falta de oportunidades. É a luta por uma divisão mais justa da riqueza e dos recursos. Sabe quando a gente fala de impostos mais justos, melhores salários e acesso a serviços públicos de qualidade? Estamos falando de redistribuição. Já no segundo andar, o do reconhecimento, estão as injustiças culturais. É o desrespeito, a invisibilidade e a marginalização de certos grupos, como mulheres, pessoas negras, indígenas, a comunidade LGBTQIAPN+, e tantos outros. A luta aqui é por respeito, valorização das identidades e o fim do preconceito. O grande pulo do gato de Nancy Fraser é mostrar que esses 2 andares não são separados. Eles estão conectados por uma escada de mão dupla. A injustiça econômica pode gerar desvalorização cultural, e o preconceito cultural pode fechar portas no mercado de trabalho e gerar pobreza. É um ciclo vicioso. Fraser critica a ideia de focar apenas no reconhecimento. Ela alerta que, quando a gente se concentra só nas questões de identidade e esquece da base material, corremos o risco de enfraquecer a luta. É ótimo fazer campanhas contra o preconceito, mas de que adianta ser reconhecido se você continua sem ter o que comer, sem acesso à saúde ou a uma moradia digna? A luta cultural, sem a luta por redistribuição, pode acabar virando só um discurso vazio. Por outro lado, focar só na economia também não resolve. Distribuir renda é fundamental, mas se a sociedade continua cheia de preconceitos e estereótipos, certos grupos nunca conseguirão participar dela de forma igualitária. É por isso que Fraser propõe o que ela chama de paridade participativa. A ideia é simples e poderosa. Justiça de verdade é quando todo mundo tem condições reais de participar da vida social como um igual. E para isso, a gente precisa atacar as 2 frentes ao mesmo tempo. Precisamos de políticas que garantam recursos materiais e, ao mesmo tempo, combatam a desvalorização cultural. Vamos trazer isso para a realidade do Brasil? Pensemos no racismo estrutural. Não é só uma questão de preconceito. Ele se manifesta em salários mais baixos para pessoas negras, menor acesso à educação de qualidade e pouca representatividade em cargos de poder. A injustiça cultural e a econômica andam de mãos dadas. O mesmo vale para a desigualdade de gênero. O teto de vidro, que impede mulheres de chegar a cargos de liderança, não é só uma barreira econômica. É também o resultado de uma cultura que, por séculos, desvalorizou a capacidade feminina. Um exemplo claro é o futebol feminino, que foi proibido por lei no Brasil por quase 40 anos. A proibição era cultural, mas o resultado foi um prejuízo material e de desenvolvimento gigantesco para o esporte. Então, o que fazer? Segundo Fraser, a solução está em políticas integradas. Precisamos de programas de transferência de renda, de acesso universal à saúde e educação, e, ao mesmo tempo, de ações afirmativas, leis contra a discriminação e uma educação que promova o respeito à diversidade. Uma coisa não funciona sem a outra. Fraser também faz um alerta importante sobre o neoliberalismo. Muitas vezes, grandes empresas e o mercado usam o discurso da diversidade e do reconhecimento como marketing, mas sem tocar na estrutura de exploração econômica. É o que chamamos de capitalismo progressista, uma fachada de inclusão que esconde a mesma lógica de desigualdade de sempre. O reconhecimento vira um produto, e a crítica social perde sua força. Por isso, para Fraser, a luta por justiça precisa ser radical,
no sentido de ir à raiz dos problemas. Ela precisa acontecer em uma esfera pública democrática, onde todos os grupos, especialmente os marginalizados, tenham voz para questionar as regras do jogo, tanto as econômicas quanto as culturais. A teoria de Nancy Fraser não é só um exercício acadêmico, ela é uma ferramenta poderosa para entendermos o mundo e para fortalecermos os movimentos sociais. Ela nos ensina a não cair em falsas escolhas, como se tivéssemos que optar entre a luta de classes e a luta identitária. A verdadeira transformação social exige que a gente lute pelas duas coisas, com a mesma intensidade. É sobre construir uma sociedade onde todos sejam não apenas respeitados em suas identidades, mas também tenham as condições materiais para viver com dignidade e participar plenamente da vida coletiva. E aí, fez sentido para você? As ideias da Nancy Fraser te ajudaram a organizar o pensamento sobre as complexas injustiças que a gente vive? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você curtiu essa reflexão e quer mais conteúdo sobre filosofia, sociologia e os grandes debates do nosso tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!